O homem violento não é um homem de verdade, porque um homem de verdade controla seus impulsos, desejos e vontades. E é por isso que eu acho que o Naruto é muito mais inteligente do que o Sasuke. Veja bem, estímulos momentâneos que vêm e que vão tiram a consciência de um ser humano, fazendo ele tomar decisões irracionais e inconsequentes. E é disso que o vídeo de hoje se trata. Quero revelar qual que é o ápice de consciência do Naruto e do Sasuke e mostrar que tipo de estímulos inconscientes eles adquiriram. Lógico, né? Eu vou falar basicamente o porquê que o Naruto é mais inteligente do que o Sasuke, na minha humilde opinião. E para você entender melhor, primeiro vamos falar do Naruto para você entender o meu ponto de vista e depois vamos expor as vertentes do Sasuke. Todo mundo sabe que o Naruto, quando era criança, não teve família e além disso, basicamente, tinha um ser diabólico no seu estômago. Isso fez com que ele fosse rejeitado pela sociedade. E essa rejeição causou nele uma necessidade enorme de aprovação. O seu alter ego, ou seja, a sua personalidade, foi moldada através disso. Ele é meio doidinho, maluco, inconsequente, mas justamente pelos acontecimentos que ocorreram na sua infância. Sua personalidade é baseada na rejeição, porque na cabeça dele, se ele for engraçadinho, doidinho, as pessoas vão aceitar ele melhor, quando na verdade é extremamente ao contrário. Ó, presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui agora, porque provém de uma sabedoria astronômica. Seguinte, tudo te quer quando você não quer nada. Esse conceito é um tanto quanto contraditório, mas na vida real funciona assim muito bem. Por exemplo, as gatinhas gostam dos bad boys porque os bad boys não ligam tanto pra elas. E elas querem conquistar a aprovação desses belos rapazes. E geralmente é isso mesmo, porque o Sasuke é mais quietão, caladão na dele e todo mundo quer ser amigo dele, justamente porque ele é bad boy. Só que o fato do Naruto ter sofrido na infância não anula o fato dele ter uma coisa extremamente preciosa. E essa coisa extremamente preciosa pode inibir qualquer tipo de dor, chamada propósito. Esse sempre foi o propósito do Naruto, ser Hokage. Por isso ele suportou tanto sofrimento na sua infância numa boa. Isso mesmo, um propósito dá sentido ao sofrimento. Todo sofrimento que pode ser causado em você, todo sofrimento pode ser suportado se você tiver um propósito. Mas espera, e eu te pergunto, mas isso torna o Naruto mais inteligente do que o Sasuke? Em questão de QI, eu acho que o Sasuke é muito mais inteligente do que o Naruto. Na minha cabeça é como se o Sasuke fosse aquele aluno que sentava na frente e fazia todas as tarefas e o Naruto era como se fosse o aluno da zoeira do fundão. Mas então, como é que o Naruto pode ser mais inteligente do que o Sasuke? A questão, meus amigos, é que o Sasuke caiu em uma coisa pior do que um genjutsu. Ele caiu nas mãos de um ser diabólico chamado Vingança. A vingança te engana, ela diz pra você que você tem um propósito, ela te diz que você tem um caminho, quando na verdade é uma ilusão, é um genjutsu, que você é colocado pelas situações da vida. Tem um anime chamado Berserk que mostra isso de forma eficiente e extremamente pesada. O nosso protagonista, chamado Guts, já nasceu em meio ao sofrimento, lutou a sua vida toda como um guerreiro, nunca teve família, porém quando teve, ela foi morta de forma assustadora. Então Guts vive para vingar aqueles que ele amava. E em um determinado momento do mangá, quando ele luta contra um demônio, ou como é chamado no universo, apóstolo, o apóstolo não pergunta quem ele é, mas sim o que ele é. A vingança transformou ele em um ser extremamente poderoso, mas tirou algo em troca, a sua humanidade. Eu não acredito que o Sasuke queria ser mal, mas ele queria vingança pela morte do seu clã. E por isso que eu acho que o Sasuke foi guiado por estímulos falsos, um falso propósito, que é a vingança. E nos animes tem uma força extremamente forte, é como se fosse um God, que controla todos os animes, que controla tudo, e controla todas as decisões, que é o roteiro, que é a força suprema intergaláctica. Olha, o que eu quero dizer com isso? O Kakashi buscou não se vingar, buscou outro caminho para a redenção. E acabou solitário e sem filho e sem mulher. Já o Sasuke buscou a vingança no talo e tá de boa, velho. Olha como é que ele tá. Claro, né, que ele tá faltando um braço, mas... pô, conseguiu, né? E presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui agora, porque a sua dúvida será tirada. O Naruto é o clássico protagonista que é apresentado pra gente como um bosta, que todo mundo desacredita, que não tem potencial. Mas no fundo ele é muito foda. E muito forte. E tem muita aura. Isso é o roteiro. E é assim. Eu não acho que o Naruto tenha realmente mais QI do que o Sasuke. Porém, eu só acho que o Naruto ficou mais tempo com a cabeça no lugar. E eu acho que o Sasuke só consertou mesmo ali perto do arco que ele perdeu o braço. E você sabe por que o Sasuke perdeu o braço? Porque ele assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like. Isso mesmo, meu amigo. Obrigado por você ter assistido até aqui. Tamo junto. Valeu e até mais.